Um dia após o governo anunciar recursos extras para combater incêndios no Pantanal, um levantamento do Observatório do Clima, uma rede formada por 37 entidades da sociedade civil, afirma que o Ministério do Meio Ambiente não gastou nem 0,5% do que tinha para investir em políticas ambientais. A divulgação de dados contraditórios se repete com a mesma frequência das queimadas nessa época do ano. 2015, 2017, 2020. Independentemente do governo ou do ano, as tragédias têm região e data anunciadas. Quando chega o período da seca, o Cerrado e a Amazônia ardem em chamas. Neste ano, segundo os ambientalistas, os dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicam que a situação é pior. O Pantanal enfrenta mais de 5.600 focos de incêndio. Até o dia 10 de setembro, em todo o país, foram registrados 56.425 focos, uma alta de 6% no mês. Já o governo contesta e usa o mesmo levantamento do INPE para afirmar que até 31 de agosto foram registrados 44.013 focos, queda de 6,4% no acumulado do ano. Não é apenas sobre focos de queimadas que governo e ambientalistas divergem. Ontem, o governo anunciou a liberação de 10 milhões de reais para combate a incêndios no Pantanal. Mas um levantamento do Observatório do Clima, que estuda mudanças climáticas, afirma que o Ministério do Meio Ambiente tinha 26 milhões e meio de reais para investir em políticas ambientais neste ano e gastou apenas 105 mil. O governo afirma que o observatório não considerou ações do IBAMA e do ICMBio e que 85% dos recursos para fiscalização foram repassados. Em meio a essa guerra de números, voluntários tentam resgatar as principais vítimas. Animais ameaçados de extinção sofrem as consequências das queimadas. O problema ambiental tem origem econômica. Uma operação da Polícia Federal que começou na última segunda-feira apura a atuação de 5 fazendeiros no início das queimadas no Pantanal. A suspeita é que o foco tenha sido iniciado para abrir espaço de pastagem para gado. Bom, e para dar continuidade a esse assunto, eu converso agora com o advogado Nelson Buganza. Boa tarde, Buganza. Mais uma vez presente aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Bom, nós acompanhamos agora na reportagem da Carolina essas ações e dados contraditórios, né? Ontem tivemos até uma reunião do vice-presidente Mourão com o presidente do INPE falando sobre essas questões de dados. Independentemente do governo, a situação se repete nessa época de seca, mas esse ano piorou, né? Eu queria que o senhor falasse dessa investigação da Polícia Federal, que eu acho que é o ponto de partida, né, para a gente descobrir se foi uma ação humana, de onde partiu essa situação que esse ano se agravou em relação às queimadas. Bem, Rafaela, deixa-me colocar uma coisa que é muito importante aí, tá? O Ministério Público Federal, ele precisa atuar com mais força, vamos por assim dizer, nessas investigações, porque o que a gente está se vendo aí é uma completa inércia, em especial do Ministério Público Federal, com todo respeito aí às autoridades, e também ao próprio Ministério do Meio Ambiente, né? A inércia desses dois órgãos aí, é necessário uma atuação mais firme frente à Polícia Federal para que se investigue e se puna efetivamente esses criminosos. Bom, e aí o senhor falou desses atores envolvidos, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente de quem é a responsabilidade, então, por exemplo, de atuar nessa ação humana, né? Em muitos casos, a gente observa que é a ação do homem, nem todos, enfim. A que cabe, né? Cada órgão, o ICMBio, por exemplo, o IBAMA, a Polícia Federal, o Ministério Público. Olha, deixa eu colocar uma coisa que é importante. As instâncias no Brasil, a instância administrativa, e vamos chamar assim, por assim dizer, a instância penal, elas são independentes, ou seja, nós precisamos de uma atuação efetiva do Ministério do Meio Ambiente, como precisamos também de uma atuação mais efetiva do Ministério Público Federal. Por quê? Para que eles conduzam tanto uma investigação administrativa
como uma investigação da polícia judiciária para punir esses criminosos de forma penal, ou seja, imputá-los uma condenação para que eles possam cumprir essas penas que podem chegar a 15 anos de prisão. Efetivamente, nós temos o outro lado também, que é a punição administrativa, para que eles sejam punidos de forma com multas e a perder as terras, ou seja, essas terras sejam confiscadas, porque não se admite no Brasil a destruição de área de preservação permanente, né? O que esses fazendeiros estão fazendo, ao colocar fogo, né, em matas, é destruindo o quê? A preservação permanente dessas florestas, tá? Importante ressaltar que o Brasil é o quinto país, o maior país do mundo em área territorial e é também o que tem a maior biodiversidade do planeta, região amazônica, temos 60% da região amazônica do Brasil, Pantanal também, né? São danos irreversíveis. Vamos pensar no futuro, isso que a gente está vendo agora. Esse debate nós temos que fazer, nós temos que parar com essa situação de colocarmos culpa, né, em quem, né, pode perceber que agora a mídia coloca a culpa no INPE, coloca a culpa nas próprias organizações não governamentais, né? Nós precisamos parar com essa situação de querer culpar e realmente culpar quem realmente tem cometeu esses delitos, né? É o caso, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, que não gasta aquilo que realmente deveria gastar, e também em relação aí a quem deveria, né, fiscalizar realmente essas florestas. Nós temos que ter, em média, que 19% desse bioma do Pantanal ele está perdido. Nós temos que pensar no resto. Como nós vamos preservar o restante, né, desse bioma, tá? E efetivamente punir, porque o que acontece no nosso país? É aquilo que eu sempre tenho colocado aqui várias vezes para você. Há uma falência do material humano no nosso país, certo? As pessoas precisam se conscientizar disso e efetivamente punir os criminosos, seja na questão penal, tá? Seja na questão administrativa, para que essas terras sejam efetivamente confiscadas. Quer dizer, importante isso que você colocou mais uma vez, né, Buganza? A falência do material humano, porque legislação também não falta, temos que aplicá-las e também não adianta ficar tentando encontrar culpados, precisamos agir, né? Bom, vamos voltar então em um programa para falar bastante sobre esse assunto. O nosso tempo já terminou e rende demais esse tema, né? Alguma colocação rápida para terminar? Olha, eu só quero colocar uma situação que é muito grave aí, né? Nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Amazônia e nós temos o Pantanal. E muitas dessas áreas estão sendo destruídas e as autoridades continuam na verdadeira inércia total. Só procurando culpados, é INPE, uma hora, outra hora, enfim. Ou seja, nós precisamos parar com essa situação e efetivamente tomarmos as providências que nos cabe. Um tema muito caro para a sociedade, né? Buganza, mais uma vez, obrigada, boa tarde, até a próxima. Logo.